que inteligência artificial visa estudar como sistemas podem simular a inteligência humana. A moda imita a sociedade ou a sociedade imita a moda? E a IA, ela não consegue criar tendência. Quando a gente fala de redução de desperdício, a gente fala de sustentabilidade, né? Eu diria o melhor momento da inteligência artificial fraca. De repente, essa geração faz explodir as plataformas de fast fashion pelo mundo. A inteligência artificial, junto com a sustentabilidade, como pode fortalecer para caminharem juntos? Quem não fizer isso, vai ser difícil o jogo, o game aí para frente. Com a inteligência artificial, é uma moda mais inclusiva? 4 a cada 10 peças só que são produzidas, elas são vendidas, né? E o restante vira lixo. Bem-vindos a mais um Têxtil Show, programa para você do setor têxtil, confecção e moda. Hoje um programa super especial, diretamente aqui da Future Print, para falar de um assunto super importante, super falado hoje no segmento da moda, que é o uso da inteligência artificial no universo fashion. E para me ajudar nesse bate-papo, eu trouxe aqui 3 especialistas no assunto, que são o Ivo Bayer. Acertei? Acertou, dessa vez acertou. Primeira vez que foi no Têxtil Show, errou feio, mas dessa vez já aprendeu. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Prazer enorme estar aqui. O Wagner Herker. Hackert. Difícil. Não. Alemão, né? Alemão, exatamente. Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade, Henry. E satisfação estar aqui com todos aí, compartilhar conhecimentos e com certeza vai ser um ótimo programa aí. Legal, Wagnão. Mal Lobo, Maurício Lobo, Lobo da Moda. Tudo bem? Boa noite, Mal. pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez pelo convite, hein? Só tô sentindo falta de uma coisa, né? Diga. Cadê a banda? Não, pelo amor de Deus. Hoje a gente tá tranquilo aqui, a gente não tem Jura mais, que não vai tem ter banda? intervenção. Nossa. Não. Tá não. O quê? Ai, meu Deus. Tá aqui, hein? Eu vi. Não. Aí, irmão. cara. Eu É vim. só chamar que o bicho vem. Eu Trouxeram sabia, a criatura? Mas não trouxe violão, eu sabia né? que vocês iam sentir falta, né? Hoje eu vim por uma boa causa. É. Eu vim para fazer toda essa plateia que veio aqui assistir a gente participar do programa de uma forma dinâmica. Então, ó, vocês têm que fazer pergunta, vocês têm que tirar dúvida, porque no final do programa, quem prestar atenção no conteúdo e responder as perguntas que os nossos participantes fizerem para a plateia, vai ganhar brinde do Têxtil Show, certo? Pela primeira vez veio pra trabalhar realmente. É, Ivan? eu também achei isso. Gostaram, Achei isso. legal, É né? importante. E- Importante levar isso em consideração. E outra coisa super importante, pela primeira vez a gente tem plateia aqui no Têxtil Show. Aê! Isso é o mais importante. Isso é muito legal. Bom, gente, bem-vindos. Como o Enzo falou, eu quero que vocês participem, tá? Esse programa é feito para vocês. O propósito do Têxtil Show é contar histórias inspiradoras, é trazer processos, tecnologias, inovações para o segmento têxtil, confecção e moda. E eu começo o nosso bate-papo, Ivão, lembrando de uma conversa recente que a gente teve sobre a inteligência artificial, Sim. como sendo um processo mais recente, né? Pois então, esse é o primeiro erro que as pessoas cometem, né, de imaginar que esse negócio é de agora, né? A gente precisa entender que inteligência artificial é a parte da ciência da computação que visa estudar como as máquinas podem simular, como os sistemas podem simular a inteligência humana, seja para raciocinar, para resolver problema, para entregar conteúdo, para criar conteúdo, etc. e tal. E essa história toda começa em 1950, né? Pode-se dizer com um cara chamado Alan Turing, né? O mesmo que fez a máquina Enigma lá da Segunda Guerra Mundial, para quem curte história. E em 56 surge o termo inteligência artificial numa conferência nos Estados Unidos. E naquele momento, a única coisa que se considerava inteligente era o fato das máquinas computarem. Elas somavam, diminuíam, dividiam, multiplicavam, mas aquilo já era considerado inteligente. E começou-se a discutir ali a possibilidade de você criar realmente máquinas inteligentes. Há um período, digamos assim, chamado de inverno da inteligência artificial, daí, né, porque não surge da forma que se imaginou. E agora a gente tem um boom de novo, um boom, um hype, uma realidade, né, que veio com a inteligência artificial generativa, né, com o nosso famoso ChatGPT. E por que esse negócio explodiu agora? Porque ele chegou na mão do CPF. Até os anos 2000 ali existiam técnicas de inteligência artificial para visão computacional, processamento de linguagem natural, identificação por vídeo, voz, etc. Aqueles comandos que a gente faz para Alexa,
os algoritmos de busca, né, de todas as ferramentas que a gente conhece, algoritmos de sugestão, tudo isso já era inteligência artificial, mas não tinha chegado na nossa mão ainda. Com o ChatGPT, a gente criou uma extensão do cérebro. E isso fez com que esse tema explodisse e todo mundo começasse a olhar para isso de uma maneira, digamos assim, mais fácil, né? Porque ela ficou acessível para todos. Então, o primeiro fato que a gente precisa resolver aqui, definir que esse negócio não é de agora, ele já vem de mais tempo, e agora a gente está num nível, num momento onde está vivendo, eu diria, o melhor momento da inteligência artificial fraca. Eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo agora. Que legal. Tem algum designer aqui? Design de moda? Legal. Você acha que a máquina substitui o design de moda? Vagnão? Olha, falar de qualquer certeza é incerto, né? Porque até, bom, como já foi falado aí há mais de 70 anos aí se conhece que a gente fala de inteligência artificial, não existe nenhuma certeza para poder falar que vai ou não, mas as certezas que eu tenho e que a gente tem lá na Audaces, né, estudando cada vez mais sobre esse segmento, é que tem algumas nuances e algumas esferas que eu tenho certeza que a IA ela não vai conseguir chegar, né, no âmbito humano. Uma delas é justamente essa percepção, essa sensibilidade que o ser humano tem, a IA não vai conseguir quando a gente fala no desenvolvimento de produto. Tem alguns estudos que falam que a IA, pelo fato dela ser treinada, né, com tudo que foi gerado pela humanidade, ela não consegue criar tendência. Ou seja, ela prevê tendências que estão acontecendo justamente pelos movimentos humanos. Mas é só o ser humano que consegue criar uma tendência. É só o ser humano que consegue ditar, né, um novo movimento. Então isso é uma situação, essa sensibilidade de criar storytelling, né, quando a gente fala em desenvolver uma coleção, desenvolver um novo produto, isso é humano, né? Essa percepção, essa nuance, essa sensibilidade que realmente faz a diferença quando a gente fala. Então, eu tenho um pouco aí de ressalvas nesse sentido. Eu acredito muito num profissional e numa inteligência artificial trabalhando de forma híbrida, né? A gente tem o melhor do mundo do ser humano, mas a gente também tem o melhor da máquina trabalhando em conjunto. Então, eu sou por esse caminho, eu acredito nisso, nesse movimento, nesse momento. E é o que a gente acredita também lá, né, na Audaces. Tem diversas soluções, né? Como é que vocês veem esse movimento pela busca das soluções com IA, Vagnão? Perfeito. Bom, a indústria têxtil, né, de confecção, moda, para mim, não só para mim, mas enfim, para a gente que estuda aí, de novo, né, dia a dia, é uma das indústrias que mais demorou e mais demora para evoluir, né? A gente tem um processo muito longo da cadeia, né, que passa lá desde o plantio do algodão, processamento, beneficiamento, desenvolvimento de produto, aquela coisa toda. Então, uma cadeia muito longa. E ela demorou demais para se profissionalizar, demorou demais para se tornar tecnológica. Existem hoje diversos avanços, né? Seja, sei lá, desenvolvimento de protótipos em 3D, né? Onde a gente simula caimento de produto, reprodução de matéria-prima, características técnicas, desenvolvimento de aplicação de estampa no ambiente virtual, onde não precisas mais desenvolver o produto. Então, assim, eu vejo que a IA ela vai ser mais um braço, mais uma oportunidade, mais uma possibilidade nesse universo da moda. Então eu vejo que é um dos avanços que vai, né, complementar aí no dia a dia do profissional, do design, enfim. Mal, você já utiliza a IA para suas criações, para os seus processos? Já, muito, cara. Bom, eu acho assim, para entrar... Aliás, falando nisso tudo, eu estou envolvidão, porque ontem eu fui fazer uma pesquisa, né, óbvio, para estar aqui com vocês, e aí, quem colocar em buscador aí, IA 2027, não sei se vocês já fizeram isso, por favor, façam. Sai um PDF de 71 páginas falando sobre os caminhos da IA baseado nos criadores da OpenAI. Então é absurdo. Eu acho que vale a pena todo mundo conferir lá. Eu fiquei meio chocado, cara. Então, ainda mais para vir aqui, Henry, porque cara, estarrecedor. É só colocar aí 2027 e ele já aparece ali logo no início. E aí você clica, é um PDF, vocês podem baixar. São 71 páginas falando dos criadores do ChatGPT, né, gente? Tudo começou aí. Aí já pega esse PDF, sobe no ChatGPT, pede para resumir em português ou traduzir totalmente e sai lendo ali, né? Coisa. Produtividade. E agora, da sua pergunta, Henry, eu acho que assim, é irreversível, não tem volta.
E acho que é uma ramificação que cada vez mais vai se espalhar em todos os lugares da sociedade. Por um só fator. A sociedade, a moda imita a sociedade ou a sociedade imita a moda? É uma pergunta também do ovo e da galinha. Então, a gente é um reflexo da sociedade. E hoje, cara, acho que tem que ressaltar isso. Olha que dado, né? Em observação de comportamento, daqui para frente nós teremos gerações de consumidores, esses que estão chegando no mercado, que irão ter contato com o mundo digital antes de se alfabetizar. Então, olha como essas pessoas, essas crianças, né, que serão nossos consumidores amanhã, com 10, 11 anos, olha como que eles tratam hoje a sua imagem em rede social, quando tem, né? Assim, mas olha como eles tratam. Então, olha a exigência que eles vão ter com as marcas que irão vesti-los no futuro próximo. E o que eu acho, eu concordo muito com o Wagner, acho que nosso setor, infelizmente, cara, a moda ditou tanta coisa de tendência ao longo dos anos. Você pegar de 70 para cá, a moda revolucionou o jeito de fazer publicidade, mostrando que é foco lifestyle da pessoa e não só o produto. E aí hoje carro faz isso, margarina faz isso, todo mundo. E acho que comemos uma bola, porque aí sabe quando você senta no trono? Pô, a gente que dita tendência, a gente que dita comportamento, e acho que você entrou no trono. Então a moda industrial mesmo, quem opera, quem faz, as marcas, infelizmente estão muito atrasadas, cara. Assim, numa simples pesquisa aí internacional, de você conhecer algumas empresas fora, principalmente China, você fica abismado de ver como as coisas estão, cara. Assim, uma pessoa do departamento de estilo, hoje você tem uma pessoa que ela tem 4, 5 secretárias virtuais trabalhando. Então, é uma para copy, outra para gerar imagem de campanha, outra para gerar imagem de produto, e só comando. E essa pessoa só dá comando. Então, infelizmente, eu acho que a gente ainda está passando por uma revisão completa no modo de trabalhar, no modo de gerir marcas e principalmente no modo de posicionar marcas. Mas eu acho que o nosso mercado precisa acordar mais para a realidade das coisas, cara. Acho que a sociedade essa geração Z, que é mutante em si mesmo. Nossa geração? Eu sou um representante aqui, né? Sim. Por isso que eu vim de boné, pra vocês não verem a cor do meu cabelo, gente. O pessoal que fez curso de datilografia. Então, putz, eu tava olhando o fax lá em casa, você vai chegar. E aí, bom, mas voltando, então, essa geração, cara, ela tem uma curiosidade muito grande para quem estuda comportamento, que ela pivota nela mesma, meu. Ela nasceu com a Greta gritando pelo meio ambiente, pelo mundo, e a gente falou, pô, essa geração vai lutar contra isso. De repente, essa geração faz explodir as plataformas de fast fashion pelo mundo. É muito louco isso, né? É louco. Isso você nunca teve nenhuma outra geração que pivota tanto. A explicação está numa coisa. Hoje, o consumo é comunitário. Então, são várias comunidades espalhadas como o mundo. E a gente, como marca, precisa entender isso. Primeiro age na sua comunidade, para depois pensar em expandir. E se relacionar com ela o tempo todo, cara. Quem não fizer isso, vai ser difícil o jogo, o game aí para frente. E aí, quando a gente fala assim, experiência do consumidor, quando a gente tem a possibilidade de experimentar, por exemplo, uma roupa virtualmente, através do celular, você acha que isso é uma experiência positiva ou acaba estragando a graça da compra? A Audaces tem provador virtual, né, Wagner? Temos sim. Cara, eu acredito muito Não tem coisa mais chata ou a maior insatisfação que gera quando você compra um produto, quando ele chega, você se decepciona. Seja por N motivos. Sim. Seja pela cor, seja pela estampa, seja pelo tamanho. Pela qualidade. E quando tu possibilita tu tens essa oportunidade de experimentar esse produto antes, e tu, sei lá, dá alguns checkpoints de algumas dúvidas, cara, isso é fenomenal, assim. E aí, se a gente olha para o lado do business, né, o quanto também que a gente consegue fazer com que os negócios cresçam, como é que a gente consegue melhorar a pegada de carbono, por exemplo, porque quando a gente fala, sei lá, tu experimenta um produto virtualmente, tu tem certeza, tu compra, ele chega, tudo evita, sei lá, pack reverso, né, questão de consumíveis, enfim, para o desenvolvimento de um produto. Antes teve, aqui nesse espaço está acontecendo aqui ao vivo, teve uma palestra, eu estava falando sobre a questão de 4 a cada 10 peças só que são produzidas, elas são vendidas, né, e o restante vira lixo. Então, assim,
A gente precisa aumentar esse nível de assertividade. Então, use tecnologia para a gente conseguir fazer isso. A IA vem, né, ao encontro disso também, de conseguir de forma preditiva desenhar alguns cenários, algumas possibilidades aí. Eu acho que tem que usar e não adianta. A tecnologia está ao nosso favor. Aí quando a gente fala de redução de desperdício, a gente fala de sustentabilidade, né? A IA proporciona isso também. Eu queria fazer uma provocação para a plateia, na verdade, né? Quem é que realmente aqui se preocupa com o impacto ambiental das roupas que vocês compram? Eu gosto de fazer essa pergunta, né? Porque a gente fala muito em sustentabilidade, todo mundo se preocupa, as empresas se preocupando, mas e o consumidor? Vocês se preocupam em saber quem é que produz as suas roupas, como é que é produzido, com essas questões sustentáveis? Alguém aqui se preocupa demais? Silêncio. Nesse momento a plateia está indo ao toalete. Eu adoro, se me permite contar um case aqui. Eu tive a oportunidade de receber na Geovendas um grupo de formandos do 2º grau e montei uma palestra para eles. Eles são geração Z, né? Eu adoro estudar as gerações e adoro essa galera da geração Z. E fiz justamente um bate-papo com eles sobre isso, né? E teve um momento, né, que eu olhei para eles e eu falei assim: gente, vocês são a geração que veio para revolucionar, vocês se preocupam com o meio ambiente, vocês se preocupam com o próximo, com o cara que está do lado, com o cachorrinho que está maltratado na rua. E tu via aquela meninada assim, né? E daí, de repente, eu falei: vocês compram tudo em plataforma de fast fashion. Gi, vai com calma, cara. Lógico que eu falei o nome das né? plataformas, aqui eu não vou falar. Sim. Eles me olharam assim. E vocês já pararam para pensar como é que esse pessoal faz isso tudo? Então, essa tua provocação é muito bacana mesmo. Não, porque é a realidade, né? A gente ouve muito falar em sustentabilidade em toda a cadeia produtiva. Não, e o legal... Né? Tem bandeiras que são levantadas por empresas que, na realidade, a gente sabe que é só marketing. O greenwash é um perigo, né? Sim, sim. Não, e o legal, tá vendo, é assim, sinceridade aqui. Sim. Todo mundo não levantou, porque é mesmo. Porque eu acho que isso parte de uma ação que é primeiro de educação, cara, né? Assim, tem que conscientizar muito a base consumidora, nós, sobre o benefício disso, né? E começar a reverter o modo de você comprar roupa ou qualquer outro bem. Você pensar, eu estou investindo meu dinheiro nessa marca, comprando o produto deles. Eu estou investindo meu dinheiro neles. Sim. Então, assim, o que será que eles fazem para mim? O que será que eles fazem para o meio ambiente? O que será que eles fazem para a minha comunidade, para o meu bairro? Acho que está sendo plantado tudo isso agora. E a cultura, gente, é bem como cinto de segurança, cara. Quando falou, todo mundo tem que usar cinto, tomou multa, aprendeu, vai ter que pagar. Todo mundo começou a usar. Hoje ninguém mais entra num carro, né, ali não coloca o cinto, não tem reclamação, acabou. Então, acho que é insistir mais, é ter mais informação. A gente aqui, como agentes do meio, né, também tem que comunicar mais, tem que falar mais disso. Mas vejo ainda uma sementinha que está nascendo, né, ainda. Mas vai ter retorno. Daqui a pouco começa a energia da cashback aí, por economia de energia, para o CPF também, né? Mas então as pessoas vão começar naturalmente a se ligar mais. E aí acho que aí começa a onda de mudança. Eu vou muito no pensamento que precisam ser as 3 esferas atuando, né? A iniciativa privada, que são as indústrias, sim, as iniciativas governamentais, que, enfim, econômicas e tal, e a gente também tem a questão institucional e educacional. Sim. Se a gente conseguir juntar essas três esferas aqui, a gente consegue fazer a mudança, né? A gente vê movimentos na Europa. Por que na Europa parece que tudo funciona, né? O governo vai lá e implica taxas, né? Quando a gente fala em fazer investimento em, né, redução de gás carbônico, tu compra gás carbônico, vende e tal, enfim, geralmente, né, são por como é que se diz? Por incentivos fiscais, né, que acontecem. Então a gente tem que juntar essas 3 esferas para a gente conseguir realmente fazer essa mudança, senão a gente vai ficar patinando, e por mais que seja legal, seja interessante, a gente não vai conseguir ver essa mudança acontecendo no curto prazo, sabe? Quem aqui já trabalha com inteligência artificial no dia a dia? Legal. Inclusive eu. Quem não tem a mínima noção ainda da inteligência artificial?
Não tem nenhum tipo de contato. Provavelmente teu celular, ó, É, tu já tá usando há muito tempo. exatamente. O Quem ex-iFood já está usando. Com certeza. Quem aqui é uma inteligência artificial? Porque hoje a gente tem que perguntar, né? Tá tão evoluindo. E aí eu vou fazer mais uma provocação. Aquelas empresas que investem em tecnologia, em processos mais sustentáveis, reduzem desperdícios e que substituem pessoas, por exemplo, na hora de fazer uma foto, na hora de produzir uma campanha, essas empresas elas são sustentáveis? Porque recentemente, quer dizer, eu sei de vários casos, de várias marcas que não estão mais fazendo fotos com modelos, não estão usando mais nem produto, fazendo tudo com inteligência artificial, lookbook, campanhas, vídeos. Isso é legal? O que vocês acham? Eu adoro o Henry porque ele vai, põe a faca e torce, né? Muito bem, Henry. A tua pergunta, ela leva dois momentos de raciocínio, né? Porque ela diretamente leva para um lado daquele pessoal, poxa, eu vou perder o meu trabalho, né? Vou perder o meu emprego, né? Vou perder o meu emprego, não vai mais existir a profissão de modelo e etc e tal. Vamos lá, eu passei recentemente por um case exatamente desse aí, de fotos, né? O cliente nos procurou querendo melhorar a produção de fotos dele, porque ele estava lançando muitos modelos de novas peças e demorava para tirar as fotos e não precisavam ser fotos muito elaboradas. A gente precisa entender que a gente não vai perder o emprego, mas a gente vai perder o trabalho. O trabalho vai diminuir. O nosso córtex, ele vai ficar disponível para as coisas que precisam de muita inteligência humana, muito raciocínio lógico ou muita criação, certo? Então eu, particularmente, não vejo nada de errado em você colocar fotos digitais num lookbook, como eu também não vejo nada de errado da gente ter uma inteligência artificial que lê imagens de pessoas que já tiveram câncer e entrega um diagnóstico mais rápido, como eu não vejo nada de errado em um carro dirigindo sozinho ou um caminhão dirigindo sozinho. A gente precisa pensar que algumas coisas de hoje não são como eram antes. A medicina de hoje não é a medicina de antes. A odontologia de hoje não é a odontologia de antes. A odontologia do tempo do meu pai era arrancar dente. Era isso, ia no dentista com dor de dente para arrancar dente. Hoje a gente vai no dentista para até implantar um dente novo quando tem um problema desse tipo. Então nós temos que ter consciência de que essa mudança vai existir. Uma vez eu quase apanhei num evento que eu estava, porque eu disse assim, gente, eu não vejo nada de errado se um dia a gente tiver um professor artificial ensinando nossos filhos. Por quê que eu falei isso? Tem. E por que... Em outras línguas. Sim, e por que eu falei isso? Porque ninguém mais quer ser professor hoje. Então a gente vai precisar cobrir esta lacuna da cadeia de crescimento com alguma coisa. Não estou querendo dizer que ninguém mais quer ser modelo, não é isso, né? Mas a velocidade com que as coisas precisam acontecer, elas fazem com que isto seja necessário. Nós precisamos ter uma frase que eu aprendi, é assim, você ser pioneiro custa muito caro. Os pioneiros têm que investir muito e custa muito. Mas você tem que ter uma alta capacidade de se adaptar. Então, gente, eu não sou um estilista, mas com uma inteligência artificial, eu crio uma roupa que eu jamais imaginei que eu criaria sozinho. Agora, você imagina alguém que tem o dono. Aproveitando isso, quando um estilista, um designer cria uma roupa, um look, que de repente ele é premiado, usando a IA, de quem que é o mérito? Meu Deus, mas de novo, Henry? Profissional, é do profissional. Para mim é do profissional também. É que nem você imaginar agora, vamos para outra linha, quer ver? Ó? Quando o cara estuda o seu adversário a ponto de saber os movimentos, imaginar numa luta, ou na natação, você sabe os melhores movimentos de imagem. É mérito de quem? É mérito do cara que estudou e aplicou, entende? Então, eu tenho isso na minha consciência. Eu imagino assim, a inteligência artificial, ela amplia a inteligência humana. Então, se eu, sem ter o mínimo senso criativo, posso criar uma roupa que eu admire, imagine um estilista com o apoio de uma IA. Ele pode criar toda uma campanha muito mais rápido, ele pode lançar uma coleção muito mais rápido. A gente ganha em produtividade. E ele vai ganhar em qualidade no final, porque ele entrou com uma expertise dele, entendeu? O nosso
o nosso know-how, né, o nosso conhecimento, aquilo que a gente levar para dentro da inteligência artificial vai ter um peso muito grande. Vai ser de grande valia, tá? E tem a evolução ainda disso tudo, né? Por parte da inteligência, né? Que é assim, se eu faço um prompt pedindo uma coleção, uma determinada peça, e eu já uso essa IA comigo aqui para fazer minhas coleções, então se eu fizer um prompt, você fizer um prompt igual, sai uma coisa para você, Diferente, outra coisa para mim. Sim, sim. Verdade. Então, não tem, ela vai... É a evolução dela, né? É o tal da inteligência emocional, que é a máquina aprendendo nossas emoções. E aí é papo longo, cara, mas tá chegando. Eu queria só resgatar a colocação ali do Henry, na verdade, a pergunta sobre a questão de ser ético ou não ser ético, né? A gente trabalha com uma solução de desenvolvimento de foto com inteligência artificial, enfim, e quando a gente começou a desenvolver essa solução, entrou nessa questão ética. É ético ou não é, né? Você substituir um profissional, não substituir. E quando a gente vai para uma outra esfera, por exemplo, de lookbook infantil, cara, o que a gente... Bebê. Exatamente. Bebê. Quem trabalha com foto sabe primeiro a dificuldade que é fazer qualquer tipo de foto com criança, né? Bebê, enfim, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Fazer um lookbook, às vezes a pessoa passa, um modelo adulto passa às vezes 2, 3 dias fazendo fotografia, sem parar, né? 4, 5 cliques aí para cada look, frente, costa, lado, enfim. Você coloca isso, né? Essa responsabilidade de uma criança, gente, não é humano. Então, quando a gente tem a oportunidade de utilizar uma solução, né? De a gente utilizar ferramentas, que para mim a inteligência artificial é uma ferramenta, para fazer esse tipo de trabalho, para mim a ética conta muito, assim. Então, eu sou super a favor. Eu trabalho com marketing, né? Então, assim, a gente tem que pivotar muito rápido por causa dessas gerações. Teste AB direto. Imagina eu querer fazer um pequeno vídeo de 30 segundos. Produção, 3, 4 designer fazendo 3D, mockup e tal. Gente, às vezes em 15, 20 segundos com prompt, a gente faz uma geração de ideia, poxa, vamos investir nessa campanha e segue com ela. Então, a gente tem um encurtamento aí, né? Você tem o MVP muito mais rápido, Muito né? mais Você tem o teste muito mais rápido. E mais uma provocação, a moda com a inteligência artificial é uma moda mais inclusiva? Vou começar. Assim, Vai, então, mal. acho Essa é para você. Inclusiva, né? Acho, em primeiro lugar, sim. Por uma coisa, exatamente o exemplo que já foi dito aqui, que o Iva falou quase agora. Imagina que alguém que não tinha acesso a uma, sei lá, começou a trabalhar muito cedo numa área burocrática. Só que ele é um exímio criador. Só que ele teve que trabalhar desde muito cedo para contribuir, enfim. E ele é um exímio criador. Pô, com a inteligência agora, e se essa criatividade dele for voltada para o vestuário, pô, ele já pode criar do nada. Antes ele ia ter que aprender o CorelDRAW, depois o Photoshop, depois não sei o quê, depois até que não sei o quê. Então, cara, ele não ia, porque ele precisa fazer outras necessidades, tem outras prioridades na vida, né? Como eu coloquei o case aqui. Agora não, cara. Agora possibilita. Se um de nós aqui resolvermos estudar alguma coisa que não é pertinente ao nosso meio, cara, com IA, você pode começar isso amanhã. E se aprofundar à medida, e ser raso ou profundo, depende de você. Né? Ela te permite. E sobre essa questão de inclusão, Henry, a gente vem trabalhando cada vez mais em soluções plugadas em e-commerces de moda, né? Sim. E a gente tem embedado muito inteligência artificial ao ponto que a gente mapeia o perfil de cada usuário, né? Você vai lá, cria um perfil seu virtual, peso, altura, idade, isso, né? Enfim, tem alguns cálculos aí antropométricos, coloca algumas características físicas e esse perfil teu é salvo. E a partir desse momento, toda vez que você visita um e-commerce, toda vez que você busca um produto, ele vai começar a fazer esses matches, assim, olha, esse produto funciona para você, esse produto funciona, não funciona, dá certo, vai funcionar assim assado. E agora a gente tem trabalhado e prototipando soluções que ele começa a mapear tudo que a gente tem aí de produtos nesses e-commerces e ele começa a fazer esses matches. Então, assim, se você tem um perfil, né, antropométrico assim, assado, né, você gosta desse tipo de produto, ele começa a fazer isso automaticamente. Então, você recebe, né, esses inputs de produto Mais assertivo. mais assertivos, exatamente. Então, assim, para mim isso é uma forma de incluir, né, uma forma de inclusão, de ter o produto certo para o cliente certo, na hora certa, da maneira que ele gosta, enfim. Perfeito. Bom, acho que não sobrou nem muita coisa para eu falar Eu aqui. acho que eu queria saber se tem dúvidas também. Mas também acredito que sim. É extremamente inclusivo, muito forte nesse lado, sim, com certeza. Legal, Ivan.
E em que momento que a gente decide assim, e o que a gente deve avaliar antes de investir em usar ou não, começar a usar ou não a inteligência artificial? Muito bom. Eu adoro essa pergunta. Bem rápido, porque a gente está com o nosso tempo estourando Sim, e eu bem. quero que o pessoal faça. Ok. Primeiro, para mim é muito simples. Para você decidir se você vai colocar inteligência artificial ou vai resolver algo com inteligência artificial, a primeira coisa que você tem que ter é um problema. Qual problema você quer resolver? Aí você vê como você resolve esse problema manualmente, depois você transforma isso numa solução usando IA. É simples, parte do problema. Eu canso de escutar CEOs, C-levels, clientes meus chegando dizendo: eu preciso implantar IA, eu preciso implantar IA, eu preciso implantar IA. Aí quando eu pergunto para ele, para resolver o quê? Ele não sabe. Então o foco é problema. Qual problema a gente vai resolver? Legal. Gente, quero que vocês participem, dúvidas, perguntas. Alguém? Levanta a mão que eu vou até vocês. Opa, Aqui, temos um aqui. Luizão. Dá licença. Aliás, não perde um programa, certo? Aí, tá vendo, Ivan? Seu nome? Você acha que Andrei. só você tem. Andrei, mercado? Sou mecânico de malharia têxtil. Boa, fica à vontade. Pergunta é sua. Eu estou há 15 anos na indústria têxtil. Você fez a provocação sobre a sustentabilidade. Vou falar como chão de fábrica. Eu acredito que a sustentabilidade na indústria têxtil hoje deixou de ser tendência e hoje passou a ser uma estratégia permanente. Até porque tem empresas, clientes que estão exigindo testes, certificações. Perfeito. E tem o tratador de fluentes que as empresas estão aderindo que antes não tinham. E a minha pergunta é: a inteligência artificial junto com a sustentabilidade, como pode fortalecer para caminharem juntos? Boa pergunta, hein, André? Eu recentemente tive uma visita em uma indústria de pigmentos e conversando sobre isso, né, e falando sobre como é que eles faziam a construção das misturas e tal, e eles trouxeram uma situação sobre isso, assim, sobre que antes era um trabalho computacional, né, há muito tempo que eles iam fazendo, mas ainda existia algumas margens de erro e daquilo que era feito virava lixo. E eles estavam já fazendo alguns testes com utilização de inteligência artificial para conseguir reduzir a quase zero a quantidade de lixos nessas misturas de pigmento para depois para o processo de tingimento de malha, enfim. Então aqui eu vejo que esse match, né, é um caminho para a gente conseguir. Que eu acho que vai ao encontro da colocação do Ivan, né? Ivo, desculpa. Cara, tu tens um problema, né? Então vamos procurar daí qual solução que a gente tem para aquele tipo de problema. E o legal da tua pergunta é que nem toda solução ela precisa ser resolvida com IA. Por exemplo, na Febratex, na última Febratex que a gente teve presente, lembra, Henry? Sim. Eu visitei com o Henry uma iniciativa de uma empresa, me foge o nome dela agora aqui, mas ela é ali de Blumenau, Santa Catarina, que eles estavam criando os pigmentos à base de bactérias. E esse pigmento ele era biodegradável, ele não gerava nenhum tipo de resíduo, porque eles eram bactérias que no desenvolvimento das suas colônias criavam uma coloração, você instigava elas com água e mais alguns componentes e tingia a roupa daquela forma, uma roupa ecologicamente limpa. Entende? Então é nesse sentido que eu vejo que também a gente pode evoluir muito. A outra coisa legal também da sua pergunta, que você viu que explorou para todo mundo, né, cara? Parabéns. É que também eu já acho que vai contribuir muito a um ponto de quase ser fundamental no seguinte ponto de vista. Todos deram exemplos de partes do processo de sustentabilidade, mas falando em produto mesmo, seja uma camiseta, a sustentabilidade só existe quando essa cadeia de quem fez o corante, quem foi o pigmento, quem não sei o que, tiver toda rastreável. Verdade. Senão, nada rola. Senão é uma etapa que está sustentável. Ainda não é o produto final. E aí, para isso ocorrer, vai precisar da rastreabilidade em todos os processos. Aí, acho que aí é muito fundamental para poder linkar todas as empresas envolvidas. Você está com uma camiseta derivada de denim, né? Um chambré. Então, só por aí já passou a lavanderia, a empresa do botão, o corante do botão, todas as enzimas e tudo mais que a lavanderia usou. Aí depois a tecelagem que teceu esse denim. E aí, então, se não tiver uma rastreabilidade nisso tudo, não dá para falar que não, isso aqui é realmente sustentável, né? Então, aí nesse ponto, eu acho que a inteligência artificial vai ser fundamental para linkar toda a cadeia. Né? Então, Legal. isso é legal. Mais alguma pergunta? Que eu quero... Vamos lá. Opa, mais uma aí. Seu nome? Bota o Enzo para Pablo. trabalhar. Né?
Pablo, qual é o mercado? Print on Demand, tecnologia. Fica à vontade. Bom, boa tarde, boa noite, né? Quando a gente fala sobre inteligência artificial, principalmente no mercado têxtil e tudo mais, eu acho que sempre fica aquela dúvida, né? Quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente pode falar da IA que faz o lookbook, faz o mockup, a IA que faz a estampa, ou ajuda o designer a fazer a estampa, mas também tem a IA lá que ajuda no processo ali, na produção mesmo, otimizar para evitar erro. E aí você vai na cadeia ali, igual ele falou, desde lá do começo da cadeia. Eu queria saber de vocês duas coisas. Primeiro, que você acha que qual parte do processo vocês acham que a inteligência artificial ainda está com dificuldade de chegar, que deveria ter um olho a mais para isso, porque onde será que a gente não estamos olhando, né? E qual desses processos que vocês citaram, que a gente está citando aqui, que vocês acham que pode ter um impacto maior, tanto na questão da sustentabilidade, tanto no impacto de redução de custo, de aumento de produtividade, dentre outras coisas? Caramba, primeiro deixa eu falar uma coisa. Pô, cá pra nós aqui. Pô, vamos a gente tirar com isso aí, né? Você viu a pergunta da plateia? Que conteúdo, cara. Mas vocês não... eu que escolhi o cara para fazer a pergunta. Perfeito. Plateia qualificadíssima, parabéns, né? Parabéns, cara. Parabéns pros dois. Plateia cara. do Texto Show, né? Show. Caramba, que legal. Show. Que legal mesmo. Começa com você. Bom, Ivo tá se coçando aqui. Na verdade, a tua pergunta é de $1 milhão, né? Se eu soubesse que problemas existem na cadeia têxtil que a gente ainda pode resolver usando IA, seria muito bacana. Eu não consigo te dar um exemplo de um problema onde a gente ainda não conseguiu resolver bem, tá? Mas eu posso te dar um exemplo de aplicabilidade de algo que eu estou vendo com muita credibilidade. Existe um equipamento hoje que você pode colocar, por exemplo, no final da rama. Eu lembrei de um que a gente tem que tentar resolver com o IA. São as costureiras. Esse é um problema crítico, a falta de costureira. A gente tem que tentar pensar nisso. Está aí onde a IA não avançou ainda. Mas voltando a falar, existe um dispositivo hoje que você pode colocar, por exemplo, no final da rama para auxiliar o revisor, e ele identifica falhas na rama, furos, linha corrida, barramento, etc. e tal. E se você colocar um dispositivo de nuance de cor, ele ainda identifica problemas de tonalidade. Então, digamos que eu te arrumei um exemplo de onde ele pode ser usado e encontrei o exemplo de onde ainda nós não resolvemos nada, que é uma máquina de costura inteligente que resolva o que esse pessoal da costura... Um abraço para as costureiras. O Wagner já tem uma solução ali, ó. Na verdade, já vai conectar com a tua, porque a gente tem aplicado cada vez mais na indústria têxtil, principalmente produção, tá? A gente está plugando bem esse momento de identificar tudo que acontece com a malha, furo, barramento, enfim, todos os possíveis problemas que a gente tem. A gente pega essas informações, imputa elas no nosso sistema e a gente consegue, lá para o cadista, por exemplo, para a pessoa que trabalha os encaixes, aquele processo que a gente sabe que ele é um pouco demorado, os algoritmos automaticamente percebem esses problemas que existem e ele indica qual rolo, em que local que esse rolo está. Por exemplo, se você tem uma gestão, né, de almoxarifado, aonde está essa malha, qual vai ser o aproveitamento desse rolo, quais são as melhores peças que a gente pode encaixar para ter um melhor aproveitamento. Ele vai eliminar que a gente não tenha nenhuma peça encaixada ali onde tem uma falha. Então, assim, a gente já tem buscado cada vez mais conectar máquinas e seres humanos para as tomadas de decisões, mas olhando essa cadeia como um todo para a gente conseguir realmente, porque desperdício de matéria-prima tem inúmeros custos, não só do produto físico ali, né, do retalho que sobrou, mas o que antecede essa cadeia. Então, se a gente consegue ali 10, 12, 15% de aproveitamento versus a quantidade de peças que são produzidas num mês e num ano, a gente sabe aí que realmente o uso da inteligência artificial tem diversos benefícios nesse sentido. Infelizmente, nosso tempo está acabando, Mal. E agora eu quero inverter, eu quero que vocês façam perguntas para a plateia e quem souber levanta a mão, quem levantar mais rápido e responder certo, ganha um brinde do Texto Show. Pode ser, Iso? Vamos lá. Fica esperto aí. Bora lá? Começa aí, Mal. Beleza. Bom, o Ivo fez uma colocação bem legal no começo, né? Que ele foi colocar e traçar a linha do tempo da inteligência artificial. E aí ele falou que ele começou lá nos anos 50. E aí ele falou que o que determinou mesmo o boom dela hoje, a expansão dela hoje, para todo mundo, e a gente está aqui falando, e a gente está aqui debatendo sobre isso, ele falou ali, vocês lembram ali? Não tô, aqui, foi primeira ela. Dá licença.
Foi o CPF. Boa! Quando chegou no CPF. Qual que é o seu nome? Vitória. Agora ganhou um brinde. Claudinha. Perfeito. Um Boa. brinde personalizado de um parceiro nosso do programa, que inclusive está à sua frente, que é o Claudião da Camisetas Rápido, Muito Boa. bom, Legal, muito bom. bom. que trabalha com personalização, customização. Aliás, para vocês que estão pensando em criar marcas, enfim, tá aqui, ó. Já aproveita, fala com o Claudião na saída. Vocês têm uma marca, né, também? Plataforma. Eu quero conhecer a história de vocês. Já fica aqui, ó, gravado, que eu quero vocês lá no programa para contar a história. Pode ser? Boa, Isso aí, boa, vai. boa, Boa. boa. Vagnão, a sua. Bom, a minha talvez não vai ter resposta certa nem errada, porque ela vai mais para reflexão e a gente tem, né, esse foi o motivo aí da nossa conversa. Por que vocês acreditam que a IA não vai tomar o espaço do ser humano? Ali, dá licença. Fala seu nome e a pergunta, por favor. Meu nome é Gabriela e, assim, falando como artista, porque eu desenho desde que eu me entendo por gente. Eu acho que a IA, ela ajuda a gente em muita coisa, facilita, ela acelera o processo, mas nunca vai ter o toque humano. Eu, falando como desenhista, eu vejo muitas artes que a IA faz que, pô, fica muito legal, mas você sabe que foi uma IA que fez. E tem a diferença, por exemplo, os meus desenhos. Não é porque sou eu, mas é porque você vê que foi uma humana que fez, foi uma pessoa, tem um toque pessoal. Tem E personalidade. Tem cada identidade. artista Identidade. tem o seu toque ali, tem o seu traço diferente, você sabe diferenciar. E a IA não, a IA você sabe que é IA. Então eu acho que, assim, nesse sentido, sabe, ajuda em muita coisa, mas nunca vai tomar o espaço do humano mesmo, porque só a gente consegue colocar emoção de verdade no trabalho. É a minha opinião. Perfeito. Legal. Sua opinião merece brinde, Claudinha. E tem uma coisa também, hein, para corroborar com o que você estava falando, né? Até quem usa IA hoje está buscando muito um consenso de humanizar a IA, ou seja, voltar a se inspirar nos humanos para deixá-la mais, né, com uma cara mais confortável para todos nós, né? Então, até no mundo tecnológico, todo mundo, a última palavra é humanizar, humanizar, humanizar. Ivão, você agora? Bom, a minha vai na tua linha também, né? Eu gostaria de saber se existisse algum problema que vocês gostariam que a IA resolvesse daqui para frente. Podem imaginar, vão longe. Que problema vocês gostariam que ela resolvesse? Imaginem que surgisse uma super inteligência artificial que Ela levantou pode a mão, pensar ela vai mais fazer- do que a gente. Ela É vai ela dar mesma. sugestão, Vamos mas lá. eu vou dar a minha também. Eu queria um apresentador novo Test to Show, se puder. Isso é fácil. Isso é fácil que eu já assumo aqui. Eu tenho uma estamparia e com certeza seria uma costureira. Aí, Olha, ó. acertou, hein, Ivão? Porque a Muito gente bom. não consegue. Todas muito idosas e não vem ninguém novo, ninguém mais novo para fazer O isso. seu isso aí. conceito de idoso seria que idade? Só para saber, só curiosidade. Deixa pra lá. 76 anos. Ah, Nossa. Legal, ótimo, Legal. ótimo, excelente. Ó, como ela citou o Henry no comentário, então ela merece um brinde. Falou do idoso. 76 anos? Merece. Tem mais uma aqui, ó. Mais uma pergunta, então, para finalizar. Boa noite, eu me chamo Kaique. Boa noite, Trabalho na indústria têxtil, eu e a galera aqui, né, veio de Bitinga, que é a capital nacional do bordado. Opa! Sim, opa. E vendo vocês falar desse problema de costureira, né, lá temos bastante. Só que o problema da matéria-prima ser um pouco barata para se trabalhar, acredito que o que está deixando a nova geração a não se interessar muito por esse lado, Sim. seja talvez esse mercado ser um pouco baixo. Eu acredito que se futuramente o pessoal analisar esse detalhe e tentar valorizar um pouco mais, acredito que pode chamar de volta a atenção nessa parte. Legal. Você tem? Ponto bem importante. Merece Merece um prêmio, brinde. Claudinha. Henry, finalizamos. Gente, finalizamos. Queria agradecer muito a presença de todos vocês. Queria agradecer aos parceiros que dão show aqui com a gente todas as semanas, em especial hoje, a Geovendas, Obrigado, representado Henry. pelo Ivo, Audaces, Obrigado. representado pelo Wagner, o Mal Lobo, especialista, O Lobo Mal, o Lobo da Moda. Lobo da Moda, Claudião, da Camisetas Rápido, e a Mari aqui na plateia também. Muito legal ter vocês aqui também. E também agradecer toda a equipe da Future Print pela parceria de sempre, por ter nos recebido tão bem e por nos dar essa oportunidade de gravar o programa diretamente aqui do espaço Talks Future Têxtil, nessa edição da feira que, mais uma vez, foi um sucesso. E queria terminar assim, com um pensamento meu que não foi criado por IA. Já não deve ser um pensamento vindo do Henry. A IA, ela é poderosa e ela é transformadora e realmente otimiza
e reduz vários processos. Porém, a inteligência emocional e as pessoas reais são que fazem com que a nossa moda seja humana. Pensa nisso. Show de bola. Gente, obrigado. Para vocês que não conheciam o Têxtil Show, aproveita para se inscrever no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha esse conteúdo, comenta sobre assuntos que você gostaria de assistir aqui durante o ano, as semanas, enfim. E ativa o sininho para ser lembrado que toda semana tem um programa novo que vai ser show, porque o Têxtil é show!